Prevenção. Vacina produzida na França contra a dengue chega às clínicas particulares da região e já tem fila de espera. Então nós estamos fazendo lista de adesão. O paciente liga, dá o seu nome, o telefone e nós organizamos um dia e hora para ele vir à clínica tomar as vacinas. Dose custa em média R$ 250 e a eficácia é de 60%. Eu acho que deveria disponibilizar para o povo do Brasil, que não tem condição de pagar. Gripe fatal. Mais 5 mortes por H1N1 são confirmadas em São José dos Campos. Aprendendo com a seca. Sem chuva, a irrigação artificial tem sido a salvação da lavoura para produtores da região. Não tem jeito. Você tem que se adequar, né? O homem estraga ao planeta e tem que se adequando. Mas, segundo especialistas, o custo do investimento ainda deve manter produtos mais caros no supermercado. Vai ter que ter um motor, né, para jogar aquela água para fazer irrigação e aí tá gastando energia, né? Quer dizer, então se aumenta aí o custo de produção. Eleições 2016, cresce o número de idosos aptos a votar. Em São José dos Campos, a alta foi de 33%. A hora da decisão. Santa Cruz e Jardim São José de Caçapava disputam amanhã o título da Copa Bandivale de Futebol Master. A hora da diversão tem rock, música sertaneja e até jazz. Não faltam opções de lazer e entretenimento na nossa agenda cultural para o seu fim de semana. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Já está disponível na rede particular da região a vacina contra a dengue. Ela protege contra os 4 tipos de vírus que provocam a doença. E a eficiência é de cerca de 60%. Em Taubaté, apesar do preço acima de R$ 200, já a dose por dose, né? As clínicas já fazem listas de agendamento. Já na rede pública, quem não pode pagar vai ter que continuar na fila de espera. No ano passado, a dona Maria, de 63 anos, teve dengue. Com 4 filhos e 5 netos, ela gostaria que todos da família recebessem a vacina contra a doença. Mas, por enquanto, o valor cobrado não cabe no orçamento. Não vale a pena, porque o poder aquisitivo do povo hoje no Brasil, sem condições. Então é preferível prevenir do que pagar, porque eles não vão ter condições. O poder aquisitivo do brasileiro hoje, nessa crise, difícil. A vacina contra os 4 tipos de vírus da dengue já está disponível nas clínicas particulares do Vale do Paraíba. Neste consultório particular, o valor de uma dose da vacina contra a dengue é de R$ 250. Mas para a pessoa ficar imunizada, ela precisa receber 3 aplicações, o que daria em torno de R$ 750. Esse valor que foi muito divulgado na mídia, de R$ 134 a R$ 138, definido pelo CIMED, foi o valor de venda do laboratório produtor da vacina para os distribuidores de vacina e para as clínicas privadas de vacinação. Na verdade, nós, empresa e vacinadores, temos que colocar no preço da vacina comprada também o custo operacional, a margem de lucro e também os tributos. A clínica em Taubaté recebeu 200 doses. O médico explica que uma lista com pessoas interessadas na imunização está sendo elaborada. A incidência da doença dengue no Brasil tem tido uma maior incidência na faixa etária de 9 anos aos 50 anos de idade. Então, por isso que a vacina está sendo aplicada nessa faixa etária. Temos um grande problema porque a vacina, depois de diluída, depois de dissolvida no seu frasco, são 5 doses e ela tem um prazo de validade de 6 horas. Se essas doses não forem aplicadas em 6 horas, elas terão que ser desprezadas. Então, nós estamos fazendo lista de adesão. O paciente liga, dá o seu nome, o telefone e nós organizamos um dia e hora para ele vir à clínica tomar as vacinas. A rede pública, a princípio, não vai receber as doses. A eficácia varia de acordo com o sorotipo. Vem em 3 doses, primeiro momento escolhido, 6 meses após o primeiro reforço, 1 ano após o segundo reforço.
Toda vacina oferece um estímulo ao corpo da gente para formar anticorpos contra uma doença. Então, é sempre bom ter uma vacina. Essa vacina vem com um nível de proteção mais ou menos no global contra os 4 tipos do vírus, cerca de 60%, 60 e poucos por cento. É uma vantagem em relação ao anterior, que não tinha vacina nenhuma. Então, é uma tentativa muito válida, mas não podemos esquecer, a vacina está entrando no sistema particular, o número de vacinados talvez não seja tão grande assim, como se entrasse no sistema público, e precisamos seriamente continuar combatendo o mosquito. Na região, Tremembé está em estado de emergência e 2 cidades enfrentam mais uma vez a epidemia de dengue, Taubaté e São José dos Campos, onde a vacina custa em média R$ 280. Mas por causa do valor, a maioria das pessoas prefere prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti do que pagar pela imunização. Eu acho que deveria disponibilizar para o povo do Brasil, que não tem condição de pagar. Seria o correto, meu ver. Enquanto isso, vamos prevenir. Vamos prevenir. O povo que previna, né? Para não gastar, certo? Você mantendo a casa limpa, o quintal, olhar tudo que tem, tudo o que acumula água, eu acho que evita melhor do que você ficar gastando dinheiro com R$250. O governo do estado de São Paulo informou que a vacina contra a dengue, que está sendo fabricada pelo Instituto Butantan, está ainda na 3ª e última etapa de testes e, por enquanto, não há previsão de quando o imunizante estará disponível na rede pública de saúde. O Instituto Adolfo Lutz confirmou 5 mortes por H1N1 em São José dos Campos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, elas ocorreram nos meses de abril, maio e junho. Trata-se de 2 homens com 54 anos, outro de 53, uma mulher de 36 e uma idosa de 75 anos. Eles moravam no bairro dos Freitas, Vila Dirce, Jardim Cerejeiras, Santa Inês e Jardim Satélite. No total, São José já registra 7 mortes provocadas pela gripe A neste ano, além de 20 casos confirmados. Atualmente, há apenas uma pessoa internada na cidade com sintomas da doença. Ela está internada no Hospital Policlin. E Taubaté acaba de confirmar mais 3 mortes também por H1N1. A cidade já soma neste ano 5 óbitos provocados pela doença. E já começou a contagem regressiva para as eleições 2016. Faltam 58 dias para o Brasil ir às urnas escolher prefeitos e vereadores. Isaac do Carmo vai disputar a prefeitura de Taubaté pelo PT. O nome dele foi confirmado ontem à noite durante convenção do partido. A assistente social Alessandra Freitas, também petista, vai ser candidata a vice. Hoje é o último dia de prazo para as convenções partidárias. Cassado no início desta semana pelo TSE, Ortiz Júnior, do PSDB, está inelegível, mas a decisão ainda cabe recurso. Por isso, enquanto a situação dele não é definida, Taubaté conta com 7 candidatos a prefeito. Concorrem ao cargo, além de Isaac do Carmo, do PT, a vereadora Poliana Gama, do PPS, José Saldi, do PMDB, Vera Saba, do PMB, Silvio Prado, do PSOL, Donizete Lousada, do PSDC e Ortiz Júnior, caso ele consiga reverter a cassação no TSE. E por falar em eleição, menores de 17 anos e maiores de 70 não são obrigados a votar, né, Márcio? Enquanto o número, então, de jovens eleitores diminuiu em relação às eleições de 2012, a quantidade de idosos, aptos aí a votar, aumentou. Então, dê exemplo para a garotada. Em São José dos Campos, por exemplo, o crescimento foi da ordem de 33%. É a terceira idade que aproveita a experiência dos anos vividos para escolher seus representantes. Seu Antônio Brito, 75 anos, eleitor há 30, e o título continua sendo usado como obrigação para a consciência. A geração nova, eu tenho um neto de 19 anos. Eu perguntei um dia para ele aí, não fale votar, a política está muito suja, e não sei o quê. Aí eu falei, nem vou falar, não vou falar. Deixa ele fazer consciência disso. Que tem que votar para melhorar. É verdade? Tem que votar para melhorar. Erra ou não, vote.
Esse é o meu dever. Maria do Carmo Fonseca, ou Dona Carminha, 78 anos, eleitora desde muito tempo. Mesmo tendo meus 78 anos, eu faço questão absoluta de votar, porque é só através do voto é que nós vamos conseguir mudar esse país, a nossa cidade e o estado. Por isso, tem muita gente que fala assim, eu tenho 70, 90, 80, não vou votar mais. Isso é engano. Para depois não ficarem reclamando que o Brasil está ruim, que a nossa cidade... A gente tem mesmo que votar. Esta geração de cabelo branco que passou dos 70 anos já não tem mais a obrigação legal de votar. Mas muitos senhores e senhoras não dispensam o título de eleitor e continuam participando da escolha dos nossos representantes na política. O seu Benedito é do tempo que candidato bom era freguês da barbearia onde ele trabalhava. Mas o tempo e o cenário político brasileiro deixaram esse senhor mais experiente e exigente também. Os inúmeros candidatos são aí. 7, 8, é a verdade. Bastante vereadores, né? Mas você tem que fazer tudo para votar certo. Nem que erre. Certamente você vai errar. Nos dias de hoje você vai errar. Mas você tem que fazer tudo para acertar. Na região cresceu o número de idosos que já têm compromisso no dia 2 de outubro. Em São José dos Campos, serão cerca de 34 mil eleitores com mais de 70 anos participando das eleições municipais deste ano. 33% a mais, comparado com as eleições de 2012. Em Taubaté, a participação dos idosos nas urnas deve ser 27% a mais do que na última eleição municipal. Então, temos que pensar muito bem para escolhermos os candidatos, aquele que se preocupa com o povo e não a si mesmo, que eles beneficiam para eles mesmos. Os idosos são mais conscientes sobre a importância da participação deles na política, escolhendo seus candidatos, aqueles que vão cuidar da cidade pelos próximos 4 anos. E eles se sentem responsáveis e assumem um papel de exemplo para os mais novos. Mas nem sempre cabelo branco representa experiência suficiente para escolher da maneira correta um candidato. Este cientista político analisa que, em muitos casos, estes eleitores mais vividos continuam selecionando os representantes à moda antiga. O ideal seria uma renovação também da maneira de enxergar a política como o Brasil precisa atualmente. Infelizmente, o que nós percebemos é que essa faixa etária reclama de maneira assim, muito interessante dos serviços que são prestados ao Estado. Mas essa reclamação, ela não viabiliza mudanças que sejam qualitativas diante do processo político. Então, infelizmente, o que nós temos é uma participação, mas é uma participação puramente quantitativa e não qualitativa. Você vai ver a seguir, 3 dos 7 pescadores desaparecidos há uma semana são encontrados mortos no litoral de Santos. E também nada de dança da chuva. Produtores rurais investem em tecnologia para irrigar as plantações durante o período de estiagem. Hora certa para você, 5 horas e 58 minutos. A gente volta já já.